Você coloca os pés e Deus coloca o chão. A paz do Senhor. Passando nesta manhã para estar compartilhando uma palavra do Senhor para os nossos corações. E essa palavra se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 15, e o verso 14. E a palavra fala assim: E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor vem nos falando, contando a história do filho pródigo. E antes dessa história do filho pródigo, Jesus está contando parábolas. Ele fala da parábola da ovelha perdida, ele fala da parábola das dracmas perdidas e ele fala da parábola do filho pródigo. E eu quero compartilhar nesta manhã a parábola do filho pródigo. E aqui, quando nós vamos vendo a palavra do Senhor, a palavra fala desse filho, esse filho pródigo que morava com seu pai e com o seu irmão, o irmão mais velho, porque ele era o mais jovem, ele era o caçula, a palavra do Senhor nos diz. E um belo dia ele desejou que sair da casa do seu pai. Porém, quando nós vemos a cultura judaica, que foi no período que foi escrito essas palavras, as parábolas, nós vemos que um filho, ele não poderia pedir ali a sua parte, da herança do pai, se o pai não tivesse morrido. Porém, esse filho, ele chegou perante o seu pai e pediu a parte da herança. E a palavra fala que o pai, mesmo com o coração doendo, eu acredito, deu a parte do filho. E a palavra fala que esse filho partiu para uma cidade e gastou tudo que tinha, todo o dinheiro ali que o seu pai deu de herança para ele. E ele gastou com mulheres, gastou com bebedices, mas um belo dia esse dinheiro acabou. E aí a palavra do Senhor nos diz que houve uma grande escassez nessa terra, acabou tudo e o filho se viu ali sem nada. E a palavra do Senhor vai nos dizendo também que esse filho, ele foi trabalhar numa fazenda e ali ele dando comida aos porcos, ele se lembrou de onde ele havia saído, se lembrou da casa do pai. Lembrou de tudo que ele vivenciou ali na casa do pai. Eu acredito que ali os momentos bons que ele teve com o seu pai, com o seu irmão. E bateu a saudade. Ali o Espírito Santo de Deus começou a incomodar aquele jovem a voltar para a sua casa. E a palavra nos diz também que quando esse pai, ele diz para o seu irmão que o filho dele havia voltado. E esse filho que havia pedido essa herança, ele estava morto. A palavra fala que ele estava morto. E às vezes, quantas vezes na nossa vida nós nos encontramos na casa do Pai e mortos espiritualmente? Quantas vezes nós desejamos, até mesmo estando na casa do Pai, desejamos outras coisas, desejamos outros lugares, queríamos que aqui a casa do Pai fosse diferente, até mesmo de outra maneira. Mas o que o Senhor está nos dizendo através dessa palavra é que esse é o lugar onde você está, esse é o lugar onde o Senhor te colocou, assim como esse filho. Às vezes ele não aceitava o que o pai dizia, às vezes o corrigir do pai não soava bom para ele, às vezes houve um desejo simplesmente de conhecer outros lugares, mas o pai, ele não quer isso para as nossas vidas. O pai, assim como esse pai não queria que o seu filho saísse da casa, conhecesse outros lugares, vivesse outros momentos, o nosso Deus, ele também não quer isso para as nossas vidas. E às vezes nós queremos isso. Às vezes nós queremos nos machucar. Às vezes nós queremos até mesmo comer lavagem.
que esse filho chegou num ponto de estar ali comendo, até compartilhando a comida com outros porcos, a palavra fala. E neste momento ele olhou e falou: nem os empregados do meu pai comem dessa maneira. Come bom. Se lembrou ali de tudo que o pai dele fazia para ele. E a palavra fala que houve um arrependimento desse filho. E é isso que essa palavra que o Senhor quer para as nossas vidas nesta manhã. O arrependimento. Eu não sei aonde você errou. Eu não sei o que aconteceu que você até mesmo está morto espiritualmente na casa do Pai. Às vezes você não saiu, se encontra na casa do Pai, porém morto espiritualmente. Por quê? Porque não houve um arrependimento. Porque esse jovem, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Por isso que ele voltou para a casa do seu pai. Às vezes o orgulho poderia ter paralisado ele e não ter voltado para a casa do pai. Porém, houve um arrependimento tão grande dentro do coração desse jovem, desse filho, que ele voltou para a casa do seu pai. E a palavra fala que houve uma festa. Às vezes, quando você se arrepende do seu pecado, você imagina que é somente um pecado. É tão pequeno esse pecado. Mas nós não vemos como o Senhor vê. Aqui, quando esse filho chegou perante o pai, pedindo ali o abrigo, pedindo para que o pai perdoasse ele pelo que ele havia cometido, pedido ali, sabe, a sua herança. O pai, ele não olhou para o que o filho havia cometido ali. Ele simplesmente abraçou. Ele simplesmente amou o seu filho, ele chamou os seus criados, chamou os seus amigos, e a palavra fala que houve-se uma festa. E é assim também. A palavra fala que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Às vezes, quando nós ouvimos essa palavra, nós imaginamos que o pecador é alguém lá de fora, é uma alma, sim, também. Mas o que o Senhor está querendo nos dizer nessa manhã, o pecador somos nós. Que às vezes está na casa do Pai, cultuando ao Pai, porém há algo que precisa ainda ser perdoado, precisa ainda ser deliberado, falado, para que esse pecado venha ser lançado no lago do esquecimento e haver uma festa no céu, porque é isso que o Senhor está dizendo através da palavra dele. Que houve-se uma festa, houve-se um banquete nesse dia, houve-se uma festa no céu, que esse filho se arrependeu. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei qual é o pecado que tem endurecido o seu coração, mas o que o Senhor quer nessa manhã é que você venha se arrepender, porque a partir do momento que, quando houver esse arrependimento, haverá uma festa no céu. Esse pecado vai ser lançado no lago do esquecimento e você vai ter a comunhão mais uma vez com esse Pai. Você vai sentar no banquete do Pai. E é essa a palavra do Senhor para os nossos corações nesta manhã. Amém?